Amém. Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Esta noite é a noite de louvor, em que nós estamos aqui para ofertar ao Senhor o nosso culto. Culto é um dever nosso para com Deus. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos ouvir a palavra dEle, que é a mensagem dEle para nós. Então, nesse instante, eu convido a todos que se curvem diante do Senhor e vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, graças te damos pela sua bondade para conosco. Graças te damos, Senhor, porque todos nós estamos aqui, Senhor, para render culto a ti. Aqueles, Senhor, que não podem vir, o Senhor abençoe onde eles estiverem. E que quando eles forem, Senhor, ouvir, ver a live, Senhor, que eles possam sentir a tua presença, porque o Senhor é Deus do presente, Deus do passado, é Deus do futuro. O Senhor é o Deus salvador da nossa alma em todas as circunstâncias. Abençoa todos aqueles que dedicarem um tempo para ouvir, Senhor, meditar a tua palavra. Nós te pedimos nesta noite que fique conosco, e não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura no Salmo 150. Diz assim: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, e todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! E nós vamos louvar o Senhor com o nosso ministério de louvor, que vai nos elevar em louvor a Deus. Caminho para
digno Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Aleluia. Você que pode, coloque-se de pé, vamos adorar o Senhor, que Ele é digno de toda honra e toda glória. Sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, quão são imbatível serei. Só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, quão são imbatível serei. Uma só palavra que Deus
queira só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, quão sou imbatível serei. Quão sou imbatível serei. Quão sou imbatível serei. Amém? A igreja pode sentar. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, o pecado, ele nos afasta do Senhor. E nesta noite nós vamos confessar os nossos pecados diante do Senhor, para que esse culto seja recebido no trono da graça. Que tudo que nós fizemos, pecados por pensamento, nossos olhares, por desistência de algo que deveríamos fazer e não fizemos, nós pecamos ao Senhor. Então nós vamos pedir ao Senhor que nos perdoe, para que este culto seja como suave perfume nas narinas do nosso Deus. Aleluia. Eu vou pedir ao pastor que dirija essa oração em nome de Jesus, após 1 minuto de silêncio, oração silenciosa. Soberano e eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, pelo dia de vida, Senhor, que nos deste. E agora, nesse momento que estamos aqui, Senhor, nesse momento do culto, Senhor, momento esse de confissão, ó Pai. Senhor, queremos te pedir perdão, Senhor, por tantas coisas que deixamos de fazer neste dia, Senhor. E por isso, Senhor, nós reconhecemos que o perdão vem de ti, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, venha nos perdoar, Senhor. Ó Deus, os teus servos no passado, eles reconheciam seu estado de pecado e confessavam a ti, Senhor. E agora, Senhor, estamos aqui, Senhor, oferecendo a ti esse culto de louvor e gratidão. Senhor, o nosso desejo, o que passa no nosso coração, é que esse culto chegue até o teu trono de glória e que esteja agradável a ti, ó Pai. Senhor, Deus te abençoar, Senhor. Mais uma vez te peço, venha nos perdoar, Senhor, para que possamos, Senhor, sentir o teu perdão e prosseguir em fazer a tua vontade. Senhor, muito obrigado por esse momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir um diácono que traga as ofertas para fazermos a oração pelas ofertas, pela contribuição dos irmãos. Diácono Nelsinho. Amém. Glória a Deus. Receba. Amém. Glória a Deus.
E aqueles que não puderam, que estão ainda procurando um emprego, que o Senhor venha abrir a porta para os nossos irmãos, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor está com oportunidade? Aleluia. O Ministério de Louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Peço a você que se coloque de pé. Chegou o momento de adorarmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, um Deus que tem cuidado de cada um de nós. E eu quero dizer uma coisa para você: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Assim como o sol se levanta toda manhã, as misericórdias do Senhor, elas se renovam toda manhã. As misericórdias do Senhor, dia por dia, ela tem nos alcançado, e por isso estamos aqui. O Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, em meio ao que tem acontecido aí fora. Deus é aquele que tem cuidado de cada um de nós. Então, apegue-se no Senhor, entregue a Ele aquilo que só você sabe, aquilo que está no seu coração. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Esse é o nosso Deus que conhece o nosso íntimo. Aleluia. Possa impedir
impedir o agir de Deus na tua vida, porque o nosso Deus é um Deus de detalhe. Ele pensa em cada coisa, em cada situação. Ele pensa aquilo que passa batido às vezes na nossa mente. Deus sabe, porque Ele é um Deus zeloso. Ele pensa em tudo. Então entregue nas mãos do Senhor aquilo que tem te afligido, porque o nosso Deus é um Deus que tem estado conosco 24 horas por dia. Ele não descansa. Os seus anjos acampam ao redor daqueles que os temem e o amam. Esse é o nosso Deus, um Deus vivo, um Deus de detalhe, que nos dá muito além daquilo que pedimos ou merecemos, porque somos pecadores. Mesmo assim Ele nos ama. Aleluia. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família. Esse é o nosso Deus. Porta que o mundo fechou, eu não valia nada, Ele me deu valor, mudou minha história e me fez alguém, e me disse que os teus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuidam de mim, seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta esperança.
Louvado seja o nome do nosso Deus, e Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra da parte de Deus para nós. Vamos ver o que o Senhor colocou no coração do nosso irmão Adalberto para falar para nós aquilo que Deus colocou no seu coração. Convido o irmão para estar aqui. Vamos orar para o nosso irmão. Amado Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Salvador Jesus Cristo, neste momento, nós ofertamos a Ti o nosso culto, nossa oferta monetária, Senhor, o nosso louvor. Agora, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença para receber aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Só o Senhor conhece o nosso coração, só o Senhor conhece o nosso pensamento, e só o Senhor conhece o nosso amanhã. Então nós pedimos que o Senhor use o Teu servo para falar para nós aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Estende a Tua mão sobre o Teu servo, ajuda-o, da cabeça aos pés, toma ele nas Tuas mãos, não deixe que ele fale nada dele mesmo, mas tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que ele não tenha medo de falar, e o louvor e a honra é do Senhor. Amém. Aqui tem água. Água. Amém. Tirar o cabresto aqui pode, eu estou longe de todo mundo. Eu cumprimento a todos em nome de Jesus, com a paz bendita e gloriosa que só Jesus pode nos dar. Assim como Ele falou, né? Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo dá, porque o mundo tem uma paz realmente para dar para as pessoas, né? Eu já vivi nesse momento da paz do mundo, a alegria do mundo, e foi pouco tempo que eu vivi, porque com 20 anos eu já tomei uma decisão pela graça de Deus, né? E vim para a igreja, me entreguei para Jesus. Não sei se eu vou conseguir, está meio duro de longe assim. Eu queria levantar só mais um pouquinho, Vinícius, me ajuda. Aí tá bom. Amém. Não. Então tá, eu vou tentar. Daqui a pouco eu faço igual o Roberto Carlos, fico com o Roberto Carlos vai cantar com o pedestal na mão. Mas então, como eu estava dizendo, né, irmão, pouco tempo eu vivi assim no mundo, na alegria do mundo, e para mim ela não acabava quase nunca. No pouco tempo, nossa, vou te contar, hein, o negócio está feio aqui hoje. No pouco tempo, né, que eu fiquei, né, fora assim. Precisava ficar um pouquinho mais alto. Mas Deus abençoou, né, que me ajudou a tomar essa decisão ainda com 20 anos. Então, a alegria do mundo, ela é passageira. E eu não esqueço, por exemplo, que o meu sentimento, quando eu andava nos caminhos, né, da vontade da carne, dos pensamentos, da vaidade, da mocidade, talvez outros rapazes e mulheres aqui também já viveram essa experiência, né? À noite, tem um pessoal que fala aí que a noite é uma criança, eu nem sei o que quer dizer isso, né? Eu não sei se é isso, mas a noite é curta para quem vive na gandaia, na bagunça. E a noite acaba e a vontade de ficar na bagunça não acaba. Isso já faz uns aninhos, né, que eu antes de 20 anos, faz um pouquinho de anos, mas não esqueci não. Não esqueci. Mas Deus é poderoso, misericordioso, e Ele sempre está com a mão estendida. Aquele que aceitar o Senhor, né,
vai receber o que Jesus fala: eu vos dou a minha paz. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estou muito alegre aqui. Eu gostaria até de ficar ouvindo louvores ali, porque as mensagens dos louvores nesta noite têm entrado no meu coração de uma maneira especial. E a alegria que eu já senti de Deus aqui, eu acho até, só eu acho, é que eu não tenho capacidade, mas eu ficaria, pela alegria, eu ficaria a noite toda falando das maravilhas do Senhor. Deus é muito maravilhoso. Nós vamos ler um texto que está no Evangelho de São João. Eu já li hoje de manhã pela escola dominical. Não tem outro jeito, não? Não tem? Eu vou quase preferir falar sem ele, então. Porque, aliás, não faz falta, porque dá para a gente ouvir, não dá? Porque ele está querendo roubar minha cena e não pode. Né? Nós vamos ler lá em João, capítulo 4, se eu não me engano. Está marcado aqui, é capítulo 4. Uma passagem conhecida. E nós vamos ler no capítulo 4, a partir do versículo 17. Num dos momentos da vida de Jesus, ele está em num lugar que tinha um poço de água, e aqueles que já estiveram estudando, pesquisando geograficamente, aquela região onde Jesus viveu é uma região de pouca água, e principalmente naquela época, né? Hoje em dia a tecnologia pode superar as deficiências, né? E pode de repente furar outros poços diferentes, como a gente vê aí, né? E pode ter mais água com mais facilidade, mas naquela época havia muita dificuldade, e as pessoas iam até de certa distância para pegar água naquele lugar. E Jesus estava próximo à cidade chamada de Samaria, e ele foi esperando ali um momento, né, que os discípulos, os 12, talvez os 12, né, falam os discípulos, eles foram numa aldeia próxima comprar comida, comprar um lanche, que eles estavam com fome, inclusive Jesus estava com fome, o texto fala isso. E naquele momento que ele ficou ali esperando, veio uma pessoa pegar água, e era uma mulher, né, uma mulher que morava próximo naquele lugar. E ele, dialogando com aquela mulher, no versículo 17, ele está falando, e a mulher diz assim, ele respondeu a Jesus: não tenho marido. Porque Jesus falou para ela: vai lá e chama o teu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Que adivinhou a vida dela, né? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, acredita em mim, que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Então, esta é a palavra que eu trago nesta noite, e nós vamos meditar um pouco. Gostaria de perguntar ao Ministério Louvor: é possível se cantar
aquele cântico em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. É possível? Vamos cantar antes da gente falar esse cântico maravilhoso. Amém? Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos. Foi que eu
Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que seja esse realmente nosso prazer, viver na presença do Senhor, né? Na casa de Deus. Não significa ficar direto morando na igreja, né? Mas na casa de Deus, na presença de Deus, pensando em Deus, como diz o Salmo número 1, né? O Salmo número 1 fala que a pessoa medita de dia e de noite, meditação, né? Pensando no Senhor, sempre preferindo fazer as coisas, sempre lembrando do Senhor, pedindo ajuda do Senhor, quando tem dúvida, perguntando ao Senhor, né? Se é bom, se não é bom, se deve fazer, se não deve fazer, quando, né, a gente tem dúvida. Uma vez eu tive uma experiência assim muito interessante, né? Eu estava muito em dúvida para tomar uma decisão, e naquele momento aquela angústia, eu precisava tomar aquela decisão rápido, e eu fiquei numa angústia, né? A gente fica quando tem que tomar uma decisão, o que é melhor? Eu quero fazer o que é melhor, eu não quero me dar mal, eu quero acertar, eu quero, né, ter sucesso, eu quero que seja legal. Acho que todo mundo é assim, né? Mas naquele momento, e eu angustiado, e aí Deus fez eu lembrar de outro versículo que está no mesmo Salmo número 1, e ele diz assim, uma promessa para os que temem ao Senhor. Ele fala assim: e tudo quanto fizer será bem sucedido. Acabou a dúvida, pronto. Falei, pronto, agora o que eu decidi, já ganhei, beleza. E show, e acabou a angústia, acabou tudo, e tomei a decisão, e pronto, acabou, né? É muito maravilhoso a gente estar sempre buscando o Senhor. Esse texto é muito empolgante, irmãos, tem muitas coisas, muitos pregadores se baseiam em vários pontos desse texto. Mas nesta noite que Deus colocou assim no meu coração, é para nós meditarmos numa palavra, né, frisando um pouco assim o que Jesus falou, que é muito importante, mas como eu já disse, né, realmente eu não tenho muita capacidade para falar muito bem, então eu vou procurar falar pouco, né, mas frisando um pouco assim, uma coisa que Jesus falou, e é muito importante para todos nós. Ele falou para aquela mulher: vocês adoram o que não sabem. E eu quero dizer, se alguém ainda não sabe aqui, aquela mulher, ela era de Samaria, e Samaria era a capital de uma parte do povo de Israel, era chamada capital dos israelitas, era o mesmo povo hebreu, mas num dado momento, quando chegou lá, teve o rei Davi, teve o Salomão, filho de Davi, quando entrou o reinado de Roboão, filho de Salomão, foi rompido, foi dividido o povo de Israel. Então ficou uma parte menor em extensão territorial e em quantidade de tribos, né? Ficou uma parte sendo a capital Jerusalém, e a outra parte, né, que era mais tribos, né, 9 tribos e meia das 12, e 2 tribos e meia ficaram sendo de cá, né? Então ali a capital era Samaria. E eles, na época desse reinado de Roboão, teve um outro que se intitulou rei lá dessa parte do outro povo de Israel, e ele falou: se o pessoal de Israel começar a ir adorar em Jerusalém, porque tinha dividido, tinha um rei lá e tinha outro rei aqui, eu agora não me esqueci um pouquinho o nome desse outro rei, se eu não me engano era Jeroboão. É que esses nomes de antigamente eram muito bem parecidos. Um era Roboão, o filho de Salomão, e o outro era Jeroboão, se eu não me engano. E ele falou: se eles forem de ano em ano adorar lá em Jerusalém, e vai acabar que eles vão virar a cabeça. E então ele instituiu ali, aleatoriamente, em relação ao que Deus tinha instituído, o sacerdócio da linhagem de Arão. E ele instituiu ali e construiu lá o lugar, né, num monte, o lugar de adorar. Por isso que a mulher fala com Jesus: nossos pais dizem que o lugar de adorar é no monte tal, vocês dizem que o lugar certo é em Jerusalém. Então Jesus fala: vocês adoram o que não sabem. Eu gostaria que a gente gravasse isso.
Porque muitas vezes existem chamadas religiões que estão totalmente erradas, totalmente fora de Deus. Nessas religiões existem às vezes pessoas bem intencionadas, pessoas religiosas, pessoas que fazem caridade, pessoas que às vezes alguém olha e fala assim: poxa, essas pessoas são mais crentes do que os crentes. As pessoas é mais certo do que os crentes. Mas a pessoa está em um grupo que Jesus fala aqui: vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, de Judá, a raiz de Davi, de Judá, da onde Jesus nasceu, na linhagem, né, vamos dizer assim, na linhagem familiar. Né? E esse é um tópico. Mas o que eu quero mais frisar nesta noite aqui, é exatamente quando Jesus fala assim, que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que se propõem a seguir a Deus, é preciso atentar para isso principalmente. Adorar a Deus em espírito e em verdade. O Espírito é o Espírito de Deus, que ele se funde com o nosso espírito, e a verdade é a palavra de Deus, e não tem lugar, Jesus falou para aquela mulher, não tem um lugar certo para isso, porque Deus é Espírito, e Ele quer ver, Ele está vendo, Ele está olhando, Ele sabe muito bem, com muita facilidade, aquele e aquela que o está adorando em espírito e em verdade. É por isso que quando nós somos chamados, é por isso que a igreja, não só no período de Jesus, mas vou dizer assim, não a igreja, vou dizer o povo de Deus, incluindo do Velho Testamento e o Novo Testamento, nós vamos ver, irmãos, todas as pessoas que entravam, né, neste compromisso com o Senhor, sempre tiveram muita experiência com o Espírito Santo e com o poder de Deus. Algumas dessas pessoas, a gente não vê nitidamente esse momento em que tem essa consagração, como nós atualmente chamamos de o batismo com o Espírito Santo, porque isso foi chamado na igreja, porque é uma coisa que quase ninguém falava, mas no período que inicia a igreja, o profeta, né, messiânico que fala, que é o profeta o João Batista, ele fala isso em primeira mão. Ele que fala isso. Eu vos batizo com água, mas vós sereis batizados depois, né? Após mim vem outro, que eu não sou digno de desatar nem as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Isso está em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos. E em 2 evangelhos, ele ainda é mencionado a palavra: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos então, ali já claramente nós falamos, o batismo com o Espírito Santo. Porque, irmãos, é impossível qualquer um de nós fazer a vontade de Deus, sem a gente ter essa presença, esse poder, guiando a nossa vida. E isso não é assim, eu acho, eu sinto, não. Eu acho ou eu sinto é coisa da tua cabeça, ou da minha cabeça. Agora, a palavra, que é a verdade, que tem que estar ali, presente, e o Espírito, todos os dois são de Deus. E aí você é convidado, nós somos convidados a ter essa vida vivendo em espírito e em verdade. E como eu estava dizendo, algumas personalidades não é mencionado esse momento dessa experiência com Deus. Mas eu quero citar uma personalidade, por exemplo, Moisés, que a maioria já conhece, né? Toda a experiência de Moisés, né? Encontrando lá com aquela sarça no monte lá, vivendo recolhido, ausente do povo de Israel, porque ele tentou
iniciar a obra de Deus, achando que era o momento, mas ele não tinha ainda, né, a ordem de Deus. E não tinha ainda o Espírito Santo também na sua vida. A verdade, a palavra, a história, o Deus do israelita, ele conhecia. O povo hebreu, ele sabia, ele nasceu ali, esse povo tem promessa, ele sabia, porque ele recebeu, ele foi instruído pela sua própria mãe, apesar de ter sido criado no palácio lá do faraó. Então ele sabia, mas não tinha o Espírito Santo. A verdade ele sabia, mas não tinha o Espírito Santo. Ele começou de um jeito todo errado. Acabou até matando um homem, para defender a briga, acabou matando um homem. E escondeu, enfim, e por isso que ele estava fugitivo para lá, senão o faraó ia acabar com ele. E ali naquele momento a gente sabe, né, a experiência. Mas esse homem, resumindo, esse homem, depois de passar pelas experiências, pelo chamado de Deus, pela hora de Deus, pelo momento de Deus, esse Moisés, ele tinha tanto do Espírito de Deus na vida dele, sobre ele, que Deus um dia manda ele consagrar 70 homens, e falou para ele, olha, eles vão ser consagrados para uma tarefa séria, para dirigir o povo de Israel, te ajudar nas questões. Só que manda eles consagrar, e no terceiro dia, eu vou tirar, assim, como se eu falando para vocês, e Deus falou assim para Moisés, eu vou tirar do Espírito Santo que está em ti, do meu Espírito, né? Deus falou, que está em ti, e vou transmitir para eles. Vocês imaginam a quantidade do Espírito Santo que estava em Moisés? Não é? Temos uma experiência importante que fala sobre isso no Velho Testamento ainda. O grande profeta Elias, né, estava para o seu momento de terminar o seu ministério e então o seu sucessor estava ali, né, acompanhando ele passo a passo, o Eliseu passo a passo, e o Elias, até porque as pessoas que querem seguir a Deus, nós sabemos, nós temos que ir mesmo em espírito e em verdade, porque você vai ter momento que você tem que provar isso, não é para ninguém não, primeiro você vai provar para você mesmo, é isso mesmo que eu quero, é isso, eu quero servir a Deus em espírito e em verdade, eu quero, então eu tenho que me aproximar. Como eu vou me aproximar? Vou procurar, como é que é, quem é que eu vejo, quem é que eu ouço que está mais perto de Deus, que é de oração, que vive de verdade seguindo a Deus, ou aquele que é meia boca, né, como o pessoal diz, ou alguns até que são chamados de crente paraguai, esse não é para acompanhar. Agora, aqueles que você ouve testemunhos das pessoas falando, aquela mulher é uma serva de Deus, de verdade. Aquela mulher, ela não vive cuidando só dos interesses dela, ela tem a mão aberta, ela ajuda as pessoas, ela está sempre solícita, ela está sempre com o ombro pronto para receber uma cabecinha sofrida, chorosa, para falar, para transmitir um amor verdadeiro. Aquele homem é assim. Então esses, né? Então a pessoa é provado. Então o Elias falou, você fica aqui, me espera que eu vou. Não vou ficar não. Né? Porque quando você se aproxima das coisas de Deus, irmãos, é mais ou menos, vamos dizer assim, pela vontade de Deus, opera como se fosse um imã. Todo mundo aqui sabe do imã, né? Imã é um produto do nosso tempo, né? E você sabe que o imã atrai, né? O imã atrai. Então, é mais ou menos assim, você vai percebendo as coisas de Deus. E Eliseu estava percebendo. Então o Elias falava, fica ali, ele não fico. Fica aqui que eu vou, não fico. E aí ele falou, não, e de repente chegaram na beirada do Rio Jordão, e o Elias dá um toque com a capa ali, o Rio Jordão se abre, a água que está descendo para, a que está descendo para aqui, a outra desce. Imagina nessas cenas, quem que pode viver essas cenas, irmãos, né? Não é? Na vida não vamos viver aquela cena, mas você vai viver cenas de uma importância espiritual tal qual essas aqui.
E de acordo com o teu chamado, com o ministério, o trabalho que Deus vai te dar, seja na música, seja no louvor, seja na oração, seja outros tipos de trabalho que tem na igreja, ação social, evangelização de boca a boca, né? Folhetinho lá fora, entendeu? Nós precisamos de que seja assim. Porque é assim que aconteceu, é assim que Jesus viveu, é assim que Jesus mostrou. E ele não falou que era para ser diferente com a gente, ele nos chamou de quê? Discípulo. É para ser diferente do mestre? É, Vinícius? Aluno. O professor sabe geografia, ele me leciona geografia. E o professor de geografia ficou zangado comigo na época que eu estudava ali no Barão, e aí ele quis me perseguir, mas eu estudei tanto, eu tinha tanta facilidade, só tirava notão. Ele tinha uma bronca de mim, mas tinha que me dar notão, porque eu gostava demais de geografia, né? Mas aí, então, acabei me perdendo no assunto que eu estava falando. Então, deixa esse, a gente pula, né, e acaba voltando, né? Então, como eu estava falando, né? O discípulo, eu estava falando. Então, o professor, ele me lecionava geografia, e eu posso aprender, ele é professor de geografia, eu vou aprender matemática? Não é mesmo? Então eu tenho que aprender o que ele... Então Jesus ensinou, como Jesus ensinou? Vocês vejam aqui, ele logo ensinou assim que ele fez. Aquela mulher que não está nem pensando como qualquer pessoa comum, está nem pensando nada da outra pessoa que está ali perto dela, e está numa conversa. De repente, nessa conversa, Jesus fala: vai chamar o teu marido. Jesus sabia exatamente qual era o problema maior daquela mulher, o problema social maior dela, ou o problema interior dela. O que mais afastava ela de Deus? É assim que ele viveu, é assim que ele ensinou, é assim que ele fez. E ele foi falar exatamente isso, de uma forma sábia e educadamente, sem falar nada. Vai chamar o teu marido. E a mulher, como qualquer um de nós talvez falaríamos daquele jeito, né? Em outras questões, fala: eu não tenho marido. Ah, você falou a verdade. Agora que vem a bomba, né? Agora que vem a bomba. Você falou a verdade. A mulher aí ganhou um elogio. Porque você já teve 6 ou 5, número aí não importa. E o que você tem agora não é marido. Que cacetada, né? Mas aí, o que Jesus está mostrando? Está mostrando ali, ele quer mostrar esse poder que tem para a capacidade de ajudar, de trazer para aquela pessoa uma expectativa de alguém que conhece o interior, e conhecendo o interior pode ajudar. E ela sentiu isso também naquela conversa, porque aquela mulher, ela até largou o cântaro ali e foi falar para o pessoal da aldeia dela: gente, olha, tem um homem ali lá no poço, será que ele não é o Cristo? Porque ele falou tudo da minha vida. Ela vivia escondendo aquilo, tanto que falou que não tinha marido. Aquilo era uma vergonha para ela, claro. Né? Mas aí ela larga e ela vai lá falar, porque já começou a transformar o seu coração, ela já não ligou mais para aquilo, já começou a fazer. Então né, é o jeito que Jesus ensina, é isso que aconteceu com ele, né? É isso que ele quer ensinar, em espírito e em verdade, né? Como acontece. E nós vemos uma coisa assim que eu creio que muitas vezes fala forte no nosso coração, às vezes intriga a gente. Como aconteceu? Jesus foi ser batizado por João. Intriga, tanto que intrigou João, porque João sabia. Naquele momento ali, João sabia que ele era o Salvador. Então João quis se negar a batizar Jesus. Mas Jesus falou: não, tem que ser feito assim.
Então muitas pessoas aí, às vezes muitas pessoas dizem de si mesmo: eu já sou, eu não mato, não roubo, não faço isso, não faço mal para ninguém, não preciso nem de ir na igreja. Jesus, que era Jesus, ele fez tudo, ele falou: tem que se cumprir o que está escrito, louvado seja Deus. Então ele vai ser batizado, e também quando ele sai da água, ali tem uma experiência visível. E João fala, o profeta João fala: e aquele que me mandou batizar, ele falou, aquele sobre quem eu ver, posando o Espírito descendo em forma de pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, se Jesus fez isso, se ele precisou fazer isso, se alguém falar: irmão Beto, mas ele não precisava fazer, não precisava, mas Deus tem uma forma combinada desde o Velho Testamento e o que ele colocou na boca dos profetas antigos para combinar tudo com o Novo Testamento. Jesus podia fazer de outro jeito? Podia. Mas ele fez desse jeito que já estava traçado, já havia profecia. Louvado seja o nome do Senhor, para se cumprir. Então, ali Jesus também recebe o poder do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, nós somos crentes, você homem ou mulher crente, nós precisamos entrar em oração individual, se aproximar de Deus. Você vai ter às vezes alguma dificuldade, você quando começar a orar mesmo, você vai ter problemas parecidos até com pesadelo, você vai ter até lutas em oração. Isso acontece com muita gente. Se você lê bem, ou já leu, já viu as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver quantas lutas que o apóstolo Paulo teve. Ele fala disso em muitos lugares, em muitas cartas, sabe? E nós precisamos, então, quando nós começamos nessa busca, acontece muito tipo de dificuldade com um ou com outro, um pouco diferente, mas tudo num direcionamento para que você busque mais a Deus e você se solidifique e saiba que a tua vida, porque nós temos que ter resposta de nós mesmos, dentro de nós, não é só da boca não é? Nós temos que ter resposta, temos que ter solidez, temos que saber, não, eu quero isso, porque às vezes tem tantas pessoas que às vezes entram na igreja, até dá um nome membro, daí a pouco está saindo por qualquer coisa, né? É igual a maioria, infelizmente, dos casamentos de hoje em dia. Um gosta de bolo de chocolate, outro gosta de bolo sei lá de quê, aí separa por causa disso, às vezes. Senhor, aí a pessoa fala, às vezes fica zombando do tempo passado, quando o vovô e a vovó já marcavam o casamento dos menininhos quando estavam assim, 3, 4 anos e tal, mas vai ver na estatística, a quantidade de separação, aí você fala, mas ninguém sabia de nada, não é nada, não é isso. Há quanta gente sofrendo aí, quantos problemas aí. Quantos meninos e meninas, adolescentes, crianças e adolescentes e jovens frustrados e problemáticos por causa de uma separação. Quantos vão ao suicídio? Eu tinha uma colega no Imetro que o filho dela se matou com uma corda amarrada amarrou na maçaneta de uma porta. Tamanha fúria do Satanás naquela vida que dominou aquele rapaz. E ele se matou assim, se enforcando forçosamente numa coisa que ele ficava em pé, era só querer. Então, muitos problemas, irmãos, por causa disso, gerado por causa disso. Aí as pessoas na hora, não sei o que, o amor, fila anda, não sei o que, bababá, muita conversa, não está ligando para os problemas que estão gerando para os outros. Sabe, às vezes para filho, para isso. Mas nós precisamos, voltando para a igreja, precisamos de buscar em espírito e em verdade, se aproximar de Deus, ouvir. No início da minha conversão, eu ouvi falar de uma pessoa, de um homem aqui da região,
Na época ele não era pastor. E alguém falava, não sei o quê, o irmão fulano, irmão de oração, não sei o quê. Aí aquilo me interessou. Eu perguntei para uma parente minha, que era da mesma igreja que eu era, quem é esse fulano, esse irmão Nilton e tal? Aí a minha parente falou assim, isso é um velho. Isso é um velho meio caduco que tem por aí. Falei, eu quero. Mas o pessoal falava tanta coisa boa dele, de oração, de fé. E eu falei, eu quero lá ouvir esse homem para ver se esse caduco é caduco. Mas não era caduco nada, ele era caduco por Jesus, né? Ele era apaixonado por Jesus. Então, as pessoas que não querem muita coisa com Jesus, pode ser até de igreja, que elas acham uma pessoa assim caduco. Porque, irmãos, o poder de Deus não é brinquedo, não é pensamento, não é achismo. É poder de Deus, é acontecimentos tremendos, maravilhosos, grandes. Uma vez eu nessa noite, às vezes é difícil a gente dar testemunho, mas eu gosto muito de ouvir testemunho. E eu gostaria, às vezes eu gosto, mas poucas vezes eu dou testemunho. Mas é importante isso. Como eu acho importante para mim, eu acho que é importante quando eu dou testemunho daquilo que eu passei, né, para a igreja, para os irmãos, até para pessoas que não são crentes ainda. Né? E uma vez eu falei aqui na igreja, né, acho que foi o Luciano ficou meio assustado. Eu falei, irmãos, num período da minha vida eu roubei. Não assaltei não, tá, irmão? Fica com medo aí não, o crente assaltante. Eu não era da igreja não, tá? Eu sou filho de crente, né? Criado numa casa evangélica, mas teve um tempo que eu não era. Então, eu roubei. Eu fiz umas coisas, eu estava no quartel, roubava, escondia uns negócios e tal. Muita gente faz isso, então é bom esse testemunho, por quê? Porque aí você acha, em verdade, a verdade vai deixar essas coisas encobertas? Você vai ficar encobrindo? A Bíblia fala assim, que Deus não tem por inocente o culpado. O culpado é culpado. Agora, se você se arrepender, se você reconhecer Deus e se arrepender, confessar e deixar, Deus te perdoa. Deus te perdoa. Aliás, até Deus é que dá força para a gente deixar, porque Ele vê quando você se arrepende mesmo, de verdade. Né? Ele vê. Quando você se arrepende mesmo. E às vezes falta força, mas Ele dá força para a gente deixar aquele erro. Então, irmãos, aí quando eu me converti, comecei a aproximar de Deus, algumas coisas fortes assim foram acontecendo comigo. E eu creio que acontece com qualquer um, se você buscar Deus, ou quem tem buscado tem acontecido, para você ir vencendo. Por quê? Assim como aquela mulher ali, quando teve aquele encontro com Jesus, ela começou a mudar logo a vida, o que ela tentava esconder, logo ela foi lá e falou, olha, Ele revelou tudo que eu tenho feito, Ele falou tudo da minha vida. Não é? A gente também, você não vai ficar com vergonha. Então, quando eu comecei a me aproximar de Deus, aquelas coisas que eu tinha, alguns objetos, né, na juventude, que a gente dá um valor danado, né? Quem sabe, aquela camiseta, né? Como é que a gente falaria? Aquela camiseta, quando é muito bacana, como é que a gente fala? Ou uma calça transada, sei lá. Hã? Não, além de ser de marca, fala, um não sei o que transado, né? Da hora, aquela, sabe, então você tem aqueles objetos, então, que às vezes é do momento, né, tipo de mochila que é da hora, todo mundo está usando, os caras, né, estão usando, então eu tinha alguns objetos assim, né, cara, tinha alguma coisa que eu não tinha como devolver, não tinha mais como devolver, e eu queimei aquilo tudo que eu não podia devolver, eu queimei. O que eu podia devolver, eu falei, eu vou ter que sentir, eu não tive coragem de fazer isso, de pegar uma coisa lá em tal lugar. Eu tenho que ter coragem para devolver. Eu já contei isso aqui, cheguei uma vez no cartório, lá na cidade que eu fui criada, no estado do Paraná, e comprei um espelho que um dia, na bagunça, eu ficava aberto lá o portão, entrei no banheiro lá do fundo, e tinha um espelhão lá, eu roubei aquele espelho. E roubei o espelho e levei para minha casa, gente. Aquele espelho lá, a vida toda na minha casa, perto do tanque, assim, lavou a mão, lavou não sei o que, o rosto, dá uma olhadinha no espelho.
E eu sabia, aí eu já tinha vindo para cá, né, e tal. Aí eu quando cheguei lá, quando eu olhei para aquele espelho, eu falei, desgramado, em nome de Jesus, esse eu vou quebrar. Peguei aquele espelho, nem sei se alguém entendeu da minha casa lá, não quero nem saber. Vou olhar, espatifei aquele espelho, comprei um espelho do mesmo tamanho, novinho, fui lá no cartório, ó, eu vim trazer um espelho aqui, porque no ano mais ou menos tal, eu entrei aqui de noite, roubei um espelho e hoje, o pessoal ficou... Glória a Deus! Em verdade, irmãos, em verdade. Isso aí não é eu que inventei, não, irmãos. Não é eu que inventei, não, é a palavra de Deus. Davi, quando fugia de Absalão, seu filho, que queria tomar o lugar dele no reinado, tomou, mas depois caiu. Davi fugia. E ele era cheio de homens, os irmãos sabem, quem lê a Bíblia, cheio de valentes, homens corajosos demais. Um camarada chamado Simei começou a xingar Davi, desfazer de Davi. E aí aqueles homens, uns daqueles valentes falaram, meu senhor, meu rei, deixa eu acabar com aquela, sabe, se fosse nós falava até um palavrão aqui, né? Deixa eu acabar com essa coisa aí. Aí Davi falou, não. Deus colocou ele para fazer isso comigo. Em outras palavras, Davi falou, isso é da vontade de Deus, eu preciso ouvir isso. Irmãos, é preciso em espírito e em verdade, sabe? O poder de Deus nos leva a muitas coisas importantes na vida, sabe? Deus nos guia. Estava, nesse período, estudando ali no Barão de Mauá. E aí, assim como hoje, essas calças todas assim, transadonas, tal, né? Naquela época tinha um outro estilo. E eu tinha uma calça dessa toda, como é que eu vou dar o nome assim, toda rebelde. Aí um dia eu vou, é o primeiro dia de aula lá daquele ano. Aí eu olhei para a roupa assim, peguei, aí o Espírito de Deus falou comigo, isso aí não é para você, isso é uma calça para quem está querendo, é rebeldia, você é ovelha, não é cabrito. Rebeldia para cabrito, pula pedra, pula penhasco, sai de casa, botar contra ovelha não, ovelha é ovelha, todo mundo sabe como é que é ovelha, só tem uma cabeçada, é até bom, né, a gente saber, né? É como crente, né? Você é calmo, está muito calminho. Agora, na hora, quando chegar o momento da necessidade, Deus, uma cabeçada só, você elimina tudo. Cabrito não, fica pulando. Então, irmãos, Deus falou comigo, ou eu não entendi bem, ou não atentei, não obedeci. Não, vou com essa roupa. E fui, primeiro dia de aula. Aconteceu uma coisa simplesmente assim. Só podia acontecer com quem Deus quisesse mostrar. E aquilo não acontece, sabe? Aquele primeiro dia de aula acabou gerando uma confusão. Muitos aqui conheceram o Jonas Pedrosa, que foi diretor. Acabou e meu amigo daquela época até hoje, meu amigo pra caramba, como ele é amigão de todo mundo. Mas eu tenho muita assim, intimidade com ele. Mas deu uma confusão, simplesmente eu ganhei um gancho de 15 dias, só isso. Só isso. Falei, Jesus, tive tudo para não ter essa confusão. Tudo. Deus falou comigo, mas aquela, né? Assim como a palavra fala, o Espírito luta contra a carne, para que a nossa vontade não seja feita. A carne contra o Espírito contra a carne. Se você fortalece o Espírito, ele vai ganhar. Vai ganhar. Então, por isso, é necessário essa busca de Deus individualmente. Sabe, para você, como eu citei hoje de manhã, né? Quando nós estamos na obediência ao Senhor, agradando, se nós nos agradarmos de Deus,
Ele está com seus olhos sobre nós. E eu lembrei de manhã daquele cântico que é muito bom, muito fácil de nos ajudar a entender. Eu não correrei atrás de bênção, elas é que vão me alcançar. Porque promessa de Deus. Agora ele fala, na promessa está embutido a obediência. Na promessa de Deus está embutida a obediência. Por quê? Se Deus abençoar de toda maneira, esse tipo de bênção que eu estou falando é especial, porque Deus, determinados tipos de bênção, sol, chuva, as plantas crescerem, tudo, o mantimento, Deus dá para o justo e para o injusto. Está escrito lá em Mateus, capítulo 5, no final do capítulo 5. Mas as bênçãos especiais, as bênçãos de nos guardar no caminho, as bênçãos especiais mesmo, é para aquele que obedece. Né? Nós não precisamos ser super crente, não, mas obedecer o Senhor. Você não precisa ter a fé nem do tamanho do grão de mostarda, porque Jesus falou que se você tiver fé, se eu tiver fé do tamanho do grão de mostarda, nós vamos dizer para aquele monte, sai dali e vai lá para Copacabana, né? Para a praia de Copacabana. Então a nossa fé pode ser até menor, irmão, mas se a gente obedecer, Deus faz coisas tremendas, maravilhosas. E Ele tem feito, irmãos, na nossa vida, na vida daquele homem ou mulher que busca o Senhor para receber do Senhor. Porque o Senhor fala, tem aquele que serve em espírito e em verdade. Uma manhã de domingo, nós estávamos aqui numa escola dominical bem reduzida. E porque parecia uma saída de um grupo, não sei se era jovens juvenis ou tinha algum retiro, alguma coisa assim. E tinham muitas pessoas da igreja lá e nós estávamos aqui em pouca gente, quem não foi. E Deus me deu graça naquela manhã para mim orar. Eu orei muito naquela manhã. Deus abriu assim, como abre às vezes as janelas do céu para a gente, momento gostoso de oração, né? E a gente deve aproveitar. Eu já falei aqui que às vezes eu paro o meu carro, porque, sabe, um momento tão gostoso de oração, se der para parar o carro, eu paro o carro, para ficar ali recebendo de Deus aquela bênção. Então eu orei muito naquela manhã e eu lembro claramente que naquela manhã o que predominou nos meus pedidos foi que a minha vida pudesse agradar mais e mais e mais a Deus. E aí saímos daqui, eu tinha que passar na igreja batista, aquela lá mais antiga da estrada, para pegar umas quentinhas lá que a minha esposa tinha comprado de alguém, né? Aquele lance que a gente sabe da igreja, né? Almoço que a gente vende. E eu desci lá e tal, umas pessoas furaram a minha fila e eu estava, como o pessoal por aí diz, zen, né? Eu estava flutuando, né? Estou nem aí que estão furando minha fila e tal, estou numa boa. E quando eu fui saindo lá com o carro, naquela época eu tinha um carro de um motor possante, e quando eu fui saindo, passou um caminhão por mim. Passou um caminhão. E me chamou a atenção, assim, alguma coisa do caminhão. Aí quando me chamou a atenção, começou a gerar assim em mim aquela vontade de acompanhar o caminhão. Mas eu, humanamente falando, eu não acompanhava. Mas a vontade era forte para mim ir acompanhar o caminhão. E eu não fiz esse esforço, apesar que eu estava com um carro que eu podia até ultrapassá-lo. E ele foi bem em frente e eu sentindo aquilo claramente. Aí quando chega para onde eu viro, ali na Vila do Sades que eu moro, né? Ali tinha, seguir em frente, já ter sumido, ou podia entrar para o lado da vaquejada, ou entrar para lá, enfim. Mas aí quando eu entrei para o meu lado, ele estava já lá no final da rua. E depois aí tem um monte de rua, ele podia sumir também, que eu não corri. Mas quando eu cheguei entrando na minha rua, lá onde eu moro, ele também estava indo no finalzinho da minha rua. Eu falei, não é possível, cara. Aí eu falei, agora eu vou ver. E quando cheguei no caminhão, ele estava com placa de venda, né? Aí, resumindo, com certeza,
aquela impulsão era de Deus. Depois eu fui sentir claramente. Mas quando eu vi o preço do caminhão, eu não tinha dinheiro nem para pensar em comprar. Mas eu anotei o telefone. No outro dia eu liguei para o rapaz. Resumindo, acabou que o caminhão foi ser meu. E eu falei, irmãos, eu cheguei a falar isso algumas vezes. Eu falei, ó, o melhor caminhão para mim, para me servir, nas minhas condições, que existia no Rio de Janeiro, não tinha outro igual aquele. É esse Deus me deu, porque foi Deus que me deu. E eu falei isso, é interessante que eu falei isso. Irmãos, passou acho que mais de 15 anos, um dia eu estava com um caminhão em algum lugar ali, na Mantiqueira, e um senhor que eu não conheço olhou assim para o caminhão, eu estava descarregando uma lenha de fogão, e aí o senhor olhou para aquele caminhão e falou, eita fé, esse caminhão assim, assim. Eu falei, o senhor está falando do caminhão, o senhor não sabe nem quem é o dono? Ele falou, não sei quem é o dono. Eu sei quem mandou fazer esse caminhão desse jeito. Esse caminhão, rapaz, no estado do Rio de Janeiro, não tem um caminhão feito. Esse cara fez isso, mandou fazer essas coisas, o tipo da carroceria, com um muque de pegar peso, com um basculante, porque o cara tinha uma firma, e pelo que ele trabalhava na época. Então, eu dei muitas glórias a Deus, porque a confirmação de Deus, irmãos. O que eu falei, uma pessoa lá que eu nem conheço veio falar. No estado do Rio não tem outro caminhão igual esse. E aquilo eu não corri atrás, Deus que mostrou, Deus deu, eu não tinha condição de comprar, mas tive condições de negociar e pagar sem problema. E teve alguns detalhes assim, né, no período, né, que alguém veio e falou, rapaz, você comprou esse caminhão daquela família, aquilo é a família mais enrolada que tem no Xerém. Aí deu aquele medo, né? Jesus, aí. Rapaz, aquilo é a família mais enrolada que tem. Mas nada deu errado, irmãos. Nada deu errado. Depois que eu fui também ver o nome do dono do caminhão, estava lá um dono, tinha outro que tinha sido dono, tinha outro que tinha sido dono, e eu fui o quarto, ele estava lá no nome do quarto. Mas nada disso deu errado, porque foi Deus que deu, irmãos. Ele nos ama de uma maneira muito especial. Ele cuida de nós já cantamos isso hoje aqui, que Deus cuida de mim. Ele cuida de nós. Agora, como eu disse, né, repetindo, nós estamos chegando no final. Uma coisa está atrelada a essas bênçãos especiais de Deus para os servos de Deus. É a obediência. A obediência a Deus. E nós só vamos avançar nisso quando realmente a gente vai servir a Deus em espírito e em verdade. Né? Em espírito e em verdade. Então nós temos que nos aproximar de Deus e buscar na palavra, e buscar com o pastor, e buscar com a consagração pessoal, e buscar na oração, e fazer teste consigo mesmo, e pedir a Deus, e buscar isso para ver também, né, vamos dizer assim, ver se você está crescendo. Você está crescendo, está avançando, dando passos para frente na sua vida espiritual, ou se você está andando, de um lado para o outro, sem dar um passo para frente, irmão. Nós precisamos de perceber nossa vida nesse sentido. Nesse sentido, será que eu estou melhor hoje do que no ano passado? Eu já tive alguma experiência mais profunda? Eu estou conseguindo, antes eu conseguia orar só 1 minuto, eu estou conseguindo orar já 5 minutos numa oração? Será que eu já estou conseguindo orar 10 minutos? Né? Então, nós precisamos sentir isso, que isso faz parte de adorar a Deus em espírito e em verdade. E eu peço a Deus que nos abençoe, que nos ajude, né, completando. Eu sei que isso acontece, né, a palavra, que às vezes a gente lê uma palavra aqui, isso acontece comigo,
e Deus começa a trabalhar no teu coração, mostrando coisas melhores ainda do que o pregador está pregando. Eu acredito nisso, e é isso que eu peço a Deus. Eu agradeço a oportunidade, o chamado do pastor, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, que Deus possa nos abençoar, né? Esse momento que já louvamos, ouvimos a palavra de Deus, e que possamos ir para nossas casas alimentados da palavra, né? Esse dia da manhã nos pertencer, continuar firme com o Senhor, como vencedores, não como derrotados, né? Mas como vencedores em nome de Jesus, tá? Eu quero pedir aos irmãos que nas suas orações estejam orando também pela irmã Fátima. Ela está enferma, por isso que ela não tem vindo. Liguei para ela hoje, ela está enferma, né? Então vamos orar também, né? Hoje é o dia das vovó, né? Vamos orar pelas vovó que nesse momento, né, estão em casa, muitas não podem vir à igreja. Então nesse momento vamos fazer essa oração, pedindo ao Senhor que esteja abençoando. Vamos nos colocar de pé nesse momento, irmãos. Soberano e eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento que passamos aqui, louvando e bendizendo o teu nome, ó Deus. E nesse momento, Senhor, das datas comemorativas, datas marcantes, Senhor, e hoje no calendário nosso aí do povo, comemora o dia das vovós. E muitas vovós estão isoladas, mas, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre a vida, Senhor, dessas anciãs que tanto se deram, Senhor, em prol da tua obra. Pai, obrigado, Senhor, e agora, Senhor, te peço pela tua igreja, Senhor, nos conduza, Senhor, na tua paz, guardado pelo teu santo e bondoso Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que esteja com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, irmãos.